saudação especial para o nosso chanceler Ives Gandra, meu padrinho Regis, mais do que confrade padrinho, el Senhor de Valência e Dom Dirceu. Nós podemos iniciar os trabalhos da sessão de hoje e o acadêmico que assume o encargo de nos brindar com as suas reflexões e com a palestra é o jurista Kiyoshi Araki. Mas antes de darmos início à exposição, o nosso chanceler tem, como sempre, uma agenda para lá de apertada. E eu sou testemunha do esforço até maior do que o razoável que ele faz de jamais se omitir, jamais faltar. Então, eu declaro abertos os trabalhos e passo a palavra ao nosso chanceler, professor Ives Gandra da Silva Martins, para a sua saudação inicial e em seguida os trabalhos terão início. Mestre Ives. O caro presidente, queria contar com você, é um prazer que mais uma vez estou presente na reunião da academia. Hoje, porque no Instituto de Advogado de São Paulo, nós dedicamos um dia inteiro de debate sobre a figura do, a meu ver, maior ministro da história do Supremo Federal, o ex-ministro de Carlos General, parece uma próxima linha, foi o único homem que presidiu os 4 poderes da República, quando tínhamos 4 poderes. Ele presidiu o Supremo, presidiu o Executivo, substituindo o presidente Sarney, presidiu a Constituinte, instalando a Constituinte por 2 dias, até a eleição do Luiz Guimarães, e presidiu o Congresso Nacional até o momento em que foi escolhido senador-presidente por 2 dias naquele processo de termos uma Constituinte, que foi aquele que realmente ostentava com grande merecimento o título de notável saber. Quando vemos que hoje é um mero adorno colocado em nossa Constituição, o importante é ser amigo do rei, nós verificamos como homens como Moreira Alves faz falta ao Brasil e ao Supremo Tribunal Federal. E continuaram e estão ainda nas últimas palestras sendo apresentadas a mostrar a importância do evento em homenagem a essa figura extraordinária, com a presença da filha, de netas, de genros e de genros das suas netas. Foi uma cerimônia inaugural de uma unidade no setor. Os aspectos que eu queria abordar rapidamente antes do Arada, já conheço o que ele irá dizer, aqui não tem mandato, a troca de termos, concordo com ele em tudo. Nós estamos aí com uns treinos que dizem que a grande reforma tributária é que vai trazer problemas enormes. Basta lembrar que todos os estados exportadores que vendem mais do que recebem, eles vão perder receita, porque é evidente que esses estados terão que passar para os estados destinatários toda a receita da tributação do IBS, do governo federal, do CBS. O que vamos dizer, em outras palavras, é que nós vamos ter a necessidade de compensação dessas perdas para não haver um desequilíbrio orçamentário nos grandes municípios, nos grandes estados, e até de forma voltada para os pequenos, sem ter havido uma projeção, lhes posso dizer, nós com 60 bilhões que pretende o governo colocar, não se sabe de onde vai tirar, a não ser de contribuintes, os
os empréstimos se tornam cada vez mais difíceis, o nível de endividamento do governo. Como é que nós vamos ter uma solução com estados importadores sendo os grandes beneficiados, os estados exportadores perdendo muito receita e tendo que equilibrar seu orçamento com problemas ciclopicamente maiores nos estados e municípios grandes do que nos estados e municípios pequenos. E é dentro dessa linha, e acho que a exposição do meu querido colega e confrade, Josh Arada, será importante para alertar com dados pelos estudos que tem feito a respeito do que representa esse que eu prevejo um desastre tributário projetado para o Brasil. E só para concluir, porque também terei que ficar pouco tempo em função de tratamentos médicos que estou fazendo, em decorrência, inclusive, possivelmente, está pela terceira vez com erisipela, isto é, tomando remédios e tendo que fazer um tratamento especial em relação ao psiquiatra. Terceira observação é de que me parece fundamental agora, mais do que nunca, que a academia, após a exposição do professor Queiroz Arada, tome envie para o Congresso, que vai discutir a legislação complementar, a legislação ordinária, os princípios, resoluções, etc., e mostremos, antes que essas discussões comecem, a grande preocupação da academia e a preocupação maior de que as compensações prometidas, 60 bilhões de reais por ano, porque eu não creio que seja fácil o governo federal, em todos os gastos, com todos os déficits que tem formado, ainda agora, para poder conseguir destinar importâncias tão elevadas todo ano para serem compensatórias em nível de progresso, nível de perdas, etc. Então, eu prevejo, além da aplicação monumental para todos os contribuintes que conviverão, pelo menos até 2033, mas pode haver prorrogações, com dois sistemas para simplificar e descomplicar e para simplificar e estripicar os dispositivos constitucionais da Constituição, e parece pela importância da nossa academia, devemos tomar uma posição clara após a palestra do professor Queiroz Arada, no sentido de termos nós, como uma casa de juízo, a obrigação perante a nação de mostrar o que está reservado para o país e de que maneira teriam que fluir para ter a legislação ordinária e complementar para tentar diminuir o impacto do caos que se avizinha. Nas palavras iniciais, cumprimentando uma vez mais ao nosso presidente anterior, nosso querido Rui Altenfelder, ao nosso atual presidente Jucá, demonstrando que a academia sempre está em boa mão. Muito obrigado. Mestre Ives, muito obrigado pela sua intervenção. Nós conhecemos o aperto da sua agenda e eu estou presidente, mas ainda não sou. O nosso presidente ainda é o Dr. Rui. Nós estamos na transição e eu vou antecipar porque coisa boa não se esconde. Ele é o nosso presidente emérito com seu espaço perpetuamente reservado na casa, como o tem o nosso chanceler. Com essas observações, eu já tomo a liberdade de propor aos confrades presentes, pedindo que se manifestem de alguma forma, de que as reflexões feitas a partir da conferência de hoje sejam transmitidas imediatamente à Comissão de Orçamento e Tributação da Câmara Federal e do Senado da República. E eu posso assumir o encargo, porque sou suficientemente irresponsável para arrumar sempre umas coisas para fazer, de chegar na mão
dos presidentes das mesas. E, de uma certa maneira, eu também me fio nos padrinhos que eu tenho, e o eterno deputado da magistratura, Regis Oliveira, com certeza não vai negar a mão amiga de ajudar essa empreitada, que é interesse nacional e de todos nós. Doutor Jucá, peço a palavra. Rui Alden Ferro. O presidente não pede a palavra, o presidente toma. Não, Vossa Excelência está hoje presidindo a reunião, na impossibilidade de eu estar fisicamente presente. E eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar o nosso chanceler, professor Ives Gandra, cujas aulas ele tem proporcionado a todos nós, analisando o tema reforma tributária de uma forma objetiva, precisa, concisa e, com certeza, tudo isso que foi produzido até agora, Dr. Jucá depois irá reunir e será um documento relevante que a Academia Paulista de Letras Jurídicas oferecerá ao Congresso Nacional. Mas eu queria, Dr. Jucá, agradecer o trabalho que o senhor vem realizando no sentido de ajustar os nossos estatutos definitivamente e, em breve, convocar uma reunião, uma assembleia, talvez, para que este tema seja definitivamente superado. Mas, nesse momento, eu queria saudar o Dr. Kiyoshi Arada. Na minha opinião, Kiyoshi Arada, Ives Gandra, o Regis de Oliveira e outros mais, mas são os grandes juristas tributaristas que eu tenho conhecimento. Quero agradecer ao Dr. Kiyoshi Arada os livros que ele teve a gentileza de me enviar e passei na frente de todos os outros e iniciei já a leitura dos 2 livros que o Dr. Kiyoshi Arada, com a competência que ele tem, está nos ensinando. E tenho certeza que as palavras do Dr. Kiyoshi Arada, a aula que ele nos dará hoje, será incorporada àquilo que a Academia Paulista de Letras Jurídicas, juntamente com a FADISP, nós entregaremos ao Congresso Nacional. Será a contribuição da Academia e da FADISP para uma reforma tributária condizente com as necessidades que o Brasil realmente precisa. Hoje o sistema tributário brasileiro está claudicando e há necessidade realmente da reforma tributária para que o Brasil, para que a reforma reponha o Brasil nos trilhos da segurança e do progresso, porque nós estamos realmente necessitando de uma reforma tributária condizente com tudo aquilo que o Dr. Ives acaba de mencionar e que todos nós almejamos. Quer dizer, um Brasil seguro, um Brasil com liberdade, mas com uma reforma tributária moderna. E, para chegar a essa modernidade, a Academia, com certeza, irá contribuir, como tem contribuído, de uma forma muito condizente. Dr. Kiyoshi Arada, muito obrigado pela sua presença, meus cumprimentos pela sua vida de jurista, professor e pelos livros que o senhor tem publicado e pela participação que está tendo no tema reforma tributária. Muito obrigado pela sua presença nessa reunião da nossa Academia Paulista de Letras Jurídicas, em conjunto com a FADISP. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. E, seguindo a dinâmica, eu sou, afinal de contas, um aflito pela própria natureza,
eu passo a palavra a um dos maiores juristas desse país, que eu tenho a honra de privar da amizade, de dar uma ajudinha pequena no IBEDAFT, porque ele não é só um tributarista, ele é um publicista. E está aí Maurice Diverger, que não nos deixa mentir, direito público é sistema, não é porcaria nenhuma, no bom português. E seguramente, com a sua coragem e independência, e sobretudo, com a substancialidade da sua argumentação, nós não teremos uma palestra acadêmica, não teremos uma conferência formal. Eu repito as palavras do nosso presidente Milton Felder, eu tenho certeza que nós teremos uma bela aula. Professor Queiroz, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado, professor Francisco Pedro Jucá, pelo honroso convite para proferir uma palestra sobre a reforma tributária. Agradeço as palavras também do professor Ives Landa Silva Martins e do nosso presidente Rui Altenfelder. Bom, antes de entrar propriamente no tema, gostaria de fazer uma pequenininha introdução. Dizia o saudoso jurista Geraldo Taliba que o grande mal do Brasil é o amor incondicional pela cultura europeia, de onde são importados toneladas e toneladas de doutrinas, e todas elas muito mal digeridas. É o que aconteceu. Não é? Então trouxeram um IVA lá da Europa, cujos países são pequenininhos se comparado com a dimensão continental do Brasil, que chega a ser o 5º maior país do mundo, o que traz, por consequência, naturais desníveis socioeconômicos entre as várias regiões do país. Nós temos vários no Brasil. Na Europa é possível você pegar a sociedade e igualar pela média, o que não é possível aqui no Brasil. A região, os estados da região norte, nordeste e centro-oeste constituem outro Brasil que não tem nada a ver com os estados da região centro-sul e sudeste, sul-sudeste. Então, começa o erro por aí. Trazer o IVA europeu sem fazer os ajustes necessários para amoldar a forma federativa do Brasil, que ostenta uma federação que começou de dentro para fora. Tá? Daí o centralismo do poder da União. Em contraposição à Federação Norte-Americana, que começou de fora para dentro. Daí a grande autonomia dos Estados norte-americanos. Tudo isso foi desconhecido. Então, vem essa discussão, tributa na origem, tributa no destino. Isso é uma discussão cabente nos países da Europa. Bom, dito isso, vamos fazer um comentário crítico sobre a reforma tributária. A reforma tributária funde 5 tributos incidentes sobre o consumo, o que é assustável, o que é um absurdo. Funde tributos de competência impositiva diferente. Pega o ICMS do Estado, pega o ISS do Estado, PIS, COFINS, IPI e funde no tal do IBS. Isso, para um jurista, é um absurdo. Desconheceu a Federação Brasileira, ímpar no mundo, que se caracteriza pela discriminação constitucional de rendas tributárias, que vem desde a Constituição, primeira Constituição Republicana de 1891, e de lá para cá, Constituição de 34, 37, 46, emenda 1865, acabou com a discriminação, mas sofreu uma contra-reforma liderada pelo professor Geraldo Attalib, e no bojo da Constituição de 67 foi restabelecido o princípio discriminador, que assegura exatamente a autonomia e independência financeira dos Estados, sem a qual não existirá a independência político-administrativa dos Estados e dos municípios, que está assegurado pelo artigo 18 da Constituição Federal, em nível de cláusula pétrea, isto é, o Congresso não poderia
discutir, se quer colocar em discussão uma emenda que acaba com o princípio federativo. Você retirar o ICMS, tributo de maior arrecadação, chega a 80% da arrecadação tributária do Estado, e o ISS, que representa 43% da arrecadação municipal, você acaba com a federação. Por muito menos, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade quando o secretário da Receita Federal, ao implementar a IPMF, ele baixou uma instrução dizendo que as receitas financeiras dos estados e municípios também são tributáveis. Eu estava na prefeitura naquela época, deu um parecer pela inconstitucionalidade. Ajuizada a ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Sidney Sanches, no bojo da DIN 939, terceiro decor, ele deu a liminar e no mérito declarou a inconstitucionalidade, porque retirar, desobedecer a imunidade recíproca e retirar uma parcela do tributo da arrecadação do Estado e município seria uma forma tendente a acabar com a federação, porque isso enfraqueceria a autonomia dos estados. Imagine então você retirar o ICMS, retirar o ISS, né? Quer dizer, mas esse absurdo aconteceu. O que é o IBS? Começa pelo nome, IBS. Eu sugeri no Senado Federal que adotasse a expressão operações relativas a bens e serviços. Pelo menos a gente iria aproveitar o conceito de circulação de mercadoria, entendeu? Porque entre mercadoria e coisa não há diferença substancial. A diferença é a de destinação. Uma coisa destinada ao comércio chama-se mercadoria. Mas não, rejeitaram, deixaram lá contribuição incidente sobre bens e serviços. É um conceito amplíssimo. Mas não adianta a lei complementar definir o que sejam bens e serviços. Por quê? Porque a interpretação terá que ser feita a partir do texto constitucional. É o Supremo que vai dizer o que é bens e serviços, e não o legislador infraconstitucional. Então, essa questão vai parar no Supremo Tribunal Federal. Para pacificar o conceito de circulação de mercadoria, no sentido de circulação jurídica e não circulação física, o Supremo Tribunal Federal consumiu exatos 23 anos. Quantas décadas o Supremo vai demorar para pacificar entendimento em torno do que seja bens e serviços? Esse imposto é tributado por fora. Isto é, o valor do imposto não é embutido dentro do preço que é pago pelo consumidor. E mais ainda, manda expressamente excluir da base de cálculo do IBS o PIS, o ICMS, o ISS, contribuição sobre a folha não, sobre o lucro, a contribuição sobre o faturamento e a contribuição incidente na importação de bens e serviços, além do PIS. Tudo isso é excluído. Mas o descuidado legislador, esquecido de que ele limpou a base de cálculo do IBS, que fica só o preço, mais nada, ele instituiu o tal de cashback, entendeu? E manda devolver ao consumidor final. Devolver o quê? O consumidor final não está suportando nem pagando coisa nenhuma. Aí o Supremo Tribunal Federal não tem que mais inventar uma nova política criminal tributária para dizer que quem declarou ICMS e não pagou comete o crime de apropriação indébita porque ele recebeu do consumidor. Como é que ele vai receber imposto do consumidor se o consumidor não é contribuinte? Então, começa por aí. Então, a confusão é muito grande. Esse IBS, por causa da quebra do princípio federativo, tornou-se muito complexo essa reforma tributária. Como é IBS dual, município e estado, que tem que partilhar a arrecadação disso daí, então o legislador inventou a figura, primeiramente, do Conselho Federativo. Tá? É o superfisco de que falava o deputado Alves, do 110, que foi em parte incorporado no 45. Então, Conselho Federativo diz que é inconstitucional.
no entender do relator do Senado. Ele substituiu pela expressão comitê gestor, tá? Que já existe no Simples Nacional. Então aí ninguém contestou, porque é uma coisa que já existe. Esse é um monstro. É uma autarquia federal com independência financeira, independência administrativa e que cumula as funções normativas, que ele passa a editar um regulamento único de arrecadação e fiscalização, passa a interpretar as normas que ele legislou. Você veja aí, o rompimento da separação dos poderes. Isso não passa na cabeça de um estudante de direito. Como é que alguém que legisla pode interpretar? Tá? E passa a decidir sobre o contencioso administrativo do IBS. Isso no âmbito nacional. Se você considerar 5.570 municípios espalhados por todo o Brasil, como é que o IBS vai estruturar materialmente um órgão julgador? Então, o órgão julgador da prefeitura e o órgão julgador do Estado, delegacias regionais de julgamento, o TIT, o Conselho Fiscal na hora da prefeitura, fica tudo encostado, não vale nada. Então tem que começar estruturando esse comitê gestor em todo o território nacional. E para isso, toda a arrecadação do IBS do exercício de 2006, metade vai para despesa de instalação desse comitê. E se for insuficiente, a União vai adiantar os recursos para a oportuna compensação com a arrecadação do IBS de 2007. E a outra metade vai para o Fundo de Compensação de Incentivos Fiscais do ICMS. Então, veja só a confusão que armaram. Se tivesse acatado a nossa sugestão de criar o IBS federal, que já existe com o nome de CDS, o IBS estadual e o IBS municipal, não precisaria desse comitê gestor. Cada um instituiria o seu IBS, fiscalizaria, arrecadaria e aplicava na consecução da finalidade estatal. Mas isso daí é simplificar demais, então não pode. A outra alternativa que eu dei, como todo mundo está contestando o encarecimento do setor de serviço, que praticamente não tem insumos a serem deduzidos, então deixa o ISS de fora. Então coloca lá o IBS estadual. Aí o Estado passa a ter competência plena para instituir, fiscalizar e arrecadar. E desaparece o comitê gestor. Também não passou. Porque a ideia dos legisladores é para complicar. Complicar em cima da bandeira da simplificação, que ficou incorporado, ironicamente, no texto da reforma. Está lá expresso, que é baseado no princípio da simplicidade, neutralidade e eficiência. Mas que eficiência? Quem é que vai lidar com isso aí? Então, IBS dual. Agora diz que em 2033, quando termina, quando extingue o ISS e o ICMS, estados e municípios fixarão suas alíquotas. Só que a emenda não deita luzes de como fixar essas alíquotas. Então, eu fico imaginando, se 27 estados fixaram uma alíquota diferente um do outro, e 5.570 municípios também fixarem alíquotas diferenciadas, porque a emenda não proíbe. O que a emenda proíbe é o imposto seletivo, quer dizer, todas as mercadorias e serviços têm que ter uma alíquota só, não pode ter duas. Mas não diz que todos os estados têm que fixar a mesma alíquota e que todos os municípios têm que fixar a mesma alíquota. Não diz isso. Então, como é que o comitê gestor vai proceder à arrecadação pela soma das alíquotas dos 27 estados e dos 5.570 municípios? É uma pergunta que eu faço. Ninguém sabe responder isso daí. Entendeu? Só os deputados que fizeram isso daí e os senadores, muito menos. No fim, eu tenho a impressão que eles não sabem o que é aprovado. Porque
em 57 anos de exercício profissional e acompanhando a reforma tributária desde 2005, tendo comparecido inúmeras vezes na comissão especial da Câmara, que cuidava da reforma tributária, nunca viu um negócio desse, votado com tamanho assodamento, regado com bilhões e bilhões de emenda parlamentar, 2 vezes na Câmara e 1 vez no Senado, fora os recursos que os empresários de um determinado setor, que não vou citar, financiaram outros bilhões para divulgar na mídia que o país precisa de uma reforma tributária. Precisamos nos livrar desse manicômio jurídico tributário que é o atual sistema tributário, porque tem 13 impostos. Isso é muito. Agora, eles não sabem por que temos 13 impostos. É porque há necessidade de distribuir a carga tributária para diferentes setores da economia. Não faz sentido eu, advogado, professor, jurista, jornalista, ter que pagar IPI, ter que pagar ICMS. IPI paga o industrial, ICMS paga o comerciante, ISS paga o prestador de serviço e IDR paga o agricultor. Então, por isso que tem a diversidade de impostos, que por si só não traz complexidade. O sistema tributário estruturado na Constituição é um modelo no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro. E é o único cabível, compatível com a Federação Brasileira, que contempla 3 entidades políticas juridicamente qualificadas. Isso não existe no mundo inteiro. Em todos os países do mundo, o município não passa de mera circunscrição administrativa do Estado ou da província. Aqui não. O que é da competência do município, a União não pode meter o bedelho, nem o Estado. Está lá no artigo 30, não é? Então, essa realidade que os que importaram o IVA europeu desconheceram. Não é? E depois desse IBS, criaram o nome de CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, mediante o enxerto do inciso 5 ao artigo 195 da Constituição Federal. Então, na contribuição sobre bens e serviços. De contribuição só tem um nome. Está lá no artigo 4º da Constituição Federal. O que qualifica a natureza jurídica do tributo em espécie é a definição do fato gerador. E está na emenda dizendo que o fato gerador do CBS e IBS é o mesmo. Os contribuintes são os mesmos. A base de cálculo é o mesmo. Então, é um imposto federal. Entendeu? E é tributado igualzinho ao IBS, tributado por fora, com exclusão daqueles tributos que já mencionei. E também tem o tal de cashback. Quer dizer, eles não sabem o que estão legislando. Se não há mais possibilidade de você repassar o encargo tributário do imposto para o consumidor final, que a doutrina batizou de contribuinte de fato, porque ele que, afinal de contas, paga o imposto embutido no preço, entendeu? O contribuinte de fato. Isso não vai ser mais possível. Adotou-se o sistema americano, o sistema japonês. Preço é preço. O imposto destacado é por fora. Não pagou, vai para a cadeia, porque é a apropriação indébita. Aqui não, você não pagou esse ICMS destacado, o Supremo fala que o destacado é aquele que pertence ao fisco. Não, errado. Aquele destacado é só para encontrar, no final do mês, o imposto a pagar. É só para fim de crédito e débito. Tanto faz 18%, 180% ou 500%. Porque acreditar 18 e debitar 18 é a mesma coisa que acreditar 20 mil e debitar 20 mil. Então, aquilo lá, o destacado não é imposto do débito. Entendeu? Então, esquecido disso, eles inventaram tal de cashback. Tá? E inventaram também o chamado imposto seletivo. Isso daí veio do 110, tá? Do deputado Alves, que ele havia nominado combustível
telecomunicações, transporte, automóvel novo. Diz que é para combater produtos e bens nocivos ao meio ambiente. Bom, se é para combater o meio ambiente, tinha que tributar automóvel velho, não novo. Entendeu? Então é coisa de doido. Então, devido a essa crítica que nós fizemos, tá, ao longo da discussão, eles sumiram com a enumeração, deixou tudo a cargo do legislador complementar. Como se o legislador complementar, uma vez travestido de legislador ordinário, ganhasse novas luzes. Tá? Então vai continuar ofuscado como sempre foi. Entendeu? Mas isso não passa de uma demagogia. Porque a palavra da moda hoje é sustentabilidade ambiental, proteção da ecologia, ecossistema, não sei o quê. Isso dá igual. Entendeu? Todo mundo está fazendo isso. Só que cada vez que fala em sustentabilidade, em proteção da economia, o aquecimento está crescendo. Entendeu? Toda vez que fala em contenção de desmatamento cresce. Entendeu? Então a palavra não tem nada a ver com o fato, com a prática. Entendeu? Tudo isso é uma falácia. Entendeu? Imposto seletivo que é tributado por fora e é monofásico. Só que, para variar, porque não pode haver harmonia entre os dispositivos da emenda 132, então ele fez contrário do IBS e da CBS. Na base de cálculo desse imposto seletivo, vai o ICMS, vai o ISS, vai a contribuição sobre o faturamento, vai a contribuição sobre a receita, a contribuição incidente sobre importação de bens e serviços e o IBS. Está tudo incluído. Aqui sim que ele deveria falar em cashback, e não fala. Cashback é só para CBS e IBS. Quer dizer, pode uma coisa dessa? Onde deveria exigir o cashback, porque tudo está embutido dentro do preço, eles não falam. Cashback é só para aquele devolver para o consumidor final que nada suportou em termos de encargo tributário. Então, isso daí está me cheirando segundo Bolsa Família. Isso é um Bolsa Família. Não tem nada a ver com cashback. Entendeu? Mas, prosseguindo, nem tudo é ruim. Tem algumas coisas, tem algumas inovações boas. Por exemplo, a tributação ampla do IPVA. Que o Supremo Tribunal Federal, interpretando o texto constitucional que falava da incidência do imposto sobre veículo automotor, ele fez a interpretação constitucional valendo-se do conceito de automotor que está no Código Brasileiro de Trânsito, que evidentemente não vai disciplinar o tráfego aéreo nem o tráfego marítimo, não é só o tráfego aéreo. Então ele andou declarando a inconstitucionalidade da legislação de São Paulo, de Minas, Paraná, do Rio de Janeiro, só que me lembro, diz que é só veículo terrestre. Aí veio a emenda de 132, ampliou para veículo aéreo e veículo marítimo. Só que aí houve trabalho de lobby. Então, os aeronautas foram em peso lá, na Câmara e no Senado, e os que mexem com barco, navegação marítima, mesma coisa. Encheram de tantas exceções, tantas isenções, que vai sobrar muito pouco para tributar. Entendeu? E existem exceções casuísticas. Usaram um termo que até hoje eu não sei do que se trata. Embarcação utilizada para pesca artesanal. Alguém sabe o que é pesca artesanal? Será que é pescar com arte? É um artista que está pescando? Essa expressão surgiu pela primeira vez na reforma da Previdência Social.
ficou lá no regime especial de contribuição previdenciária o pescador artesanal. Não sei se tem alguém aqui que é especialidade de direito previdenciário. Até hoje não sei o que é pesca artesanal. E puseram previram isenção de jangada. Como é que isenção de jangada? Como? Jangada não está dentro do campo de incidência, jangada não tem motor, ele não se locomove. Então, a burrada é total. Burrada é total. Outra contribuição positiva. Tributação progressiva do ITCMD em função do valor da herança ou do legado e em função da doação. Eu acho que isso vai de encontro ao princípio da justiça fiscal. Tá? Porque normalmente o herdeiro, o legatário ou o donatário em nada contribuíram com a formação do patrimônio do decujus ou do doador. Ele recebe a herança de mão beijada. Então, nada mais justo do que ele pague na proporção do valor da herança. Lá no Japão, esse imposto chega a 65%. Então, durante o inventário, os herdeiros têm que vender, com autorização judicial, uma parte dos bens para poder pagar o imposto. Eu perguntei lá durante a palestra que fizeram na Universidade de Keio por que desse negócio. É para evitar a concentração de propriedade em mão de poucos, como acontecia antes da reforma agrária imposta pelo general MacArthur, pós-guerra. Então aquilo lá ficava em mãos de alguns grandes proprietários. Então a agricultura não ia para frente, entendeu? Então, eu acho que isso é justo. Só que eles perderam uma oportunidade de corrigir uma distorção que está na atual Constituição Federal. Onde tem que mexer, não mexeram. Onde não deveria mexer, mexeram. Diz a Constituição, no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3, que dependerá de lei complementar a tributação de bens do doador residente no exterior, ou de herança situada no exterior, ou decorrente de inventário aberto no exterior, e o decujus se for domiciliado ou residente no exterior. Precisa de lei. E como não fizeram a lei, o Supremo Tribunal Federal andou decretando a inconstitucionalidade da nossa lei estadual que tributava isso daí. E nós estamos perdendo milhões e milhões de arrecadação por conta disso. Devia acabar com isso daí. Além de não acabar, ainda ampliou o leque de incidência da lei complementar, arrolando outras situações que não tem nada a ver com o inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 155 da Constituição Federal. Entendeu? Então, criou mais uma forma de contenção da arrecadação plena dos estados. Ora, o Supremo, por maioria de voto, decretou a inconstitucionalidade. O voto vencido, com muito mais sabedoria, invocava o artigo 24 da Constituição Federal, que a União limita-se a baixar normas gerais, aplicável em nível nacional. Seu parágrafo 1º do artigo 24. Parágrafo 2º do artigo 24. Os estados exercerão competência legislativa plena na ausência de normas de lei complementar. Parágrafo 3º. Sobrevindo a lei complementar da União, cessa imediatamente a eficácia da legislação estadual naquilo que for contrário. Por que não aplica isso? 35 anos decorreram depois da promulgação da Constituição de 88. O legislador complementar sentou em cima e não regula. Eu acho que isso está errado. Porque se a Constituição deu a competência tributária para o Estado e ficar na dependência da boa vontade do legislador complementar para exercitar essa competência, não dá para entender.
Entendeu? Então, fez bem o Estado de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas, de ter colocado na sua legislação a tributação desses bens situados no exterior. Mas o Supremo fulminou. Então, a emenda, em vez de consertar isso, manteve um silêncio sepulcral. Bom, esses dois, IPVA e TCMD, progressivo, é um ponto positivo. Agora tem um ponto negativo. Mexeram no IPTU. Acrescentaram o inciso 3º, artigo 156, parágrafo 1º da Constituição Federal, para dizer que, mediante critérios a ser definidos em lei municipal, poderá o Executivo atualizar a base de cálculo do ICMS. Quem não acompanhou os debates da reforma tributária vai pensar que esse dispositivo está se referindo à atualização monetária. Se for atualização monetária, não precisa seguir os critérios da legislação. O artigo 97 coloca sob exceção a mera atualização da base de cálculo, que não significa aumento. Então não precisa de lei. Obedecidos os critérios da lei, só pode ser o parâmetro que o legislador municipal vai fixar, dentro do qual o Executivo poderá aumentar a base de cálculo. Isso ficou claro pelo lobby dos prefeitos que afluíram ao Congresso Nacional reclamando contra a dificuldade de aumentar a IPTU, porque o que se pode fazer é simplesmente baixar um decreto e atualizar o PGV. Eles não estavam satisfeitos com isso. Eles querem aumentar a base de cálculo. Um dia eu escrevi um artigo dizendo que a elevação de alíquota não quer dizer nada em termos de carga tributária. A manipulação do aumento está na base de cálculo, que é invisível. Se você aumentar a alíquota, todo mundo percebe. Se você inchar a base de cálculo, ninguém percebe. É igual penduricários na base de cálculo do ICMS da energia elétrica. TRUST, TRUD, CCE, OSN, vai estar tudo embutido lá. Entendeu? Então isso acaba aumentando o tributo de uma forma intransparente, de uma forma enrustida e imperceptível aos olhos da população em geral. Mas isso daí vai parar certamente no Supremo Tribunal Federal e vai levar décadas. Você veja quantos pontos de litígio que essa emenda está provocando. São 491 normas novas a serem acrescidas ao Sistema Tributário Nacional, está esculpido no capítulo 2 da Constituição Federal, que já é extenso demais. Então a Constituição virou uma verdadeira coxa de retalho. Isso aqui está parecendo uma Constituição mexicana, que é recordista em matéria de emendas. Então parece que cada dia eles fazem uma emenda para alterar a Constituição. Aqui está quase mais ou menos igual. Só que agora eles inventaram um processo legislativo eficiente que consiste em enxertar o ato das disposições constitucionais transitórias de uma Constituição que foi aprovada em 5 de outubro de 88. Então agora temos ato das disposições constitucionais transitórias. Entendeu? E aqui, nessa emenda 132, tem 2 artigos que versam sobre atos da disposição constitucional transitória. Nem para sistematizar isso, eles não souberam fazer. Tem um artigo que fala de alterações da Constituição. Depois tem um outro artigo que fala de novas alterações da Constituição. Depois vem alterações dos atos da disposição constitucional transitória. Depois volta alterações da Constituição. E novamente volta alterações do ato das disposições
transitórias. Por que não faz tudo de uma vez num artigo só? Só para confundir, entendeu? Até Isso nisso... para simplificar, hein? É? Isso para simplificar. Exatamente, imagine E a então. reforma veio para É. simplificar. Aqui no Brasil, as palavras estão mudando de sentido. Simplificar é sinônimo de complicar. Então, se o nosso sistema tributário é complicado, e não tem nada de complicado, complicado para quem não quer entender. Né? Para quem interpreta o sistema dentro do sistema global, que é o sistema constitucional, que você nunca pode perder de vista, o sistema tributário é um microsistema jurídico embutido dentro do sistema jurídico global, que é a Constituição Federal. Roque Antônio Carrasa, esse tributarista renomado, escreveu uma obra sobre direito constitucional tributário, ou direito tributário constitucional. Entendeu? Uma obra de 1000 páginas. Entendeu? Para você ver a importância do sistema tributário dentro do sistema constitucional. Nada disso foi percebido pelos inventores dessa reforma tributária amalucada. E eu estou comentando cada uma dessas 491 normas. Até final de abril deve estar pronto, porque hoje eu recebi uma comunicação da editora Fidel, que já fez a revisão do original, sugerindo se eu concordaria em anexar um quadro comparativo, sistema atual, sistema novo. Agora, é tudo ok. Então, acho que até final de abril vai ficar pronto. Eu pretendo distribuir gratuitamente para juristas do Brasil inteiro. Por quê? Porque muita gente, para minha tristeza, colegas tributaristas, estão aplaudindo a reforma tributária. Agora que o novo sistema vai implementar a nossa economia, porque o sistema tributário novo asfaltou o caminho do desenvolvimento econômico do Brasil. E vamos sair da carroça para um automóvel de última geração. Entendeu? Eles não leram. Eles foram atrás da propaganda da Globo. Não leram. Ou se leram, eles estão adorando porque vai dar muito serviço para o tributarista. Entendeu? Vai entrar no mínimo 50 clientes por dia. Entendeu? Então não é por aí. Já tem um tributarista que me criticou, aliás, um professor da USP. Ora, você está querendo acabar com a nossa profissão? Do jeito que você está fazendo, vai ficar tudo simples, não vai precisar de tributarista coisa nenhuma. Mas eu estou falando não como advogado, estou falando como doutrinador. Entendeu? Porque o que não tem sentido é transformar o sistema tributário num manicômio jurídico. Olha, é tão complexo que só para fixar a alíquota do CBS e do IBS de 2027 a 2077, que sinaliza que depois vai mudar, precisa da intervenção do Tribunal de Contas da União, que vai ter que interpretar 33 normas que fazem remissão a outras 33 normas. E eu fui anotando no caderno, para comentar isso aí, uma norma faz referência a outra, aí eu vou na outra, a outra faz referência a outra. Puxa, parece um cachorro tentando morder o próprio rabo, fica andando em círculo, aí começou a sair fumaça da minha cabeça. Falei, peraí, eu vou fazer uma obra e mostrar o monstrengo que representa essa reforma tributária e espalhar no Brasil inteiro. Eu acho que nós temos que mobilizar a partir da OAB de São Paulo para cutucar a OAB Nacional, que é o único órgão, tirando as confederações nacionais, que não vão querer mexer, para aparelhar uma ADI. A OAB Nacional pode fazer isso. Nós temos um precedente do 939, do IBMF,
tentaram tributar bens do Estado e do município e quebraram a cara. Agora, imagine tirar o ICMS e tirar o ISS. Então, tem que entrar. Se o Supremo Tribunal Federal for realmente o guardião da Constituição, como diz que é, eu tenho minhas dúvidas, não é? Terá que dar liminar, suspender essa reforma no nascedor. Entendeu? Que a quebra do princípio federativo é patente. Patente. Não é, parece coisa de mente insana você fundir tributos de competência tributária diferente. Como é que você botar no mesmo balaio? É como se você botar o leão, o coelho, um ratinho, um gafanhoto dentro de uma gaiola só. E não tem sentido isso. É coisa de doido. O IPI vai acabar em 2006. Então a reforma aqui previu a salvar o crédito do IPI. São 27 normas que você tem que ler e que faz remissão a outras tantas normas para você poder pleitear o crédito do IPI. E numa dessas normas faz referência a produtos da posição XYZ atrelado a um decreto que aprovou a TIP 10 anos atrás. Se eles estão fazendo a reforma agora, por que não bota a TIP atual? Porque aí eles não querem quebrar a cabeça para saber a que posição corresponde àquela posição da TIP de 10 anos atrás. Então, isso daí ficou para o intérprete, entendeu? Até agora eu não consegui descobrir. E faz referência às normas da legislação que já foi revogada. Entendeu? É coisa de doido. Entendeu? Você vê que as emendas foram sendo aprovadas durante a votação. Tanto é assim que isso foi feito a 4 mãos. Cada deputado fez uma emenda, fez aprovar a sua emenda. Então, só para citar, redução de alíquota de 30% sobre o IBS incidente no serviço de transporte coletivo de passageiros. 30%. Isso está lá, a linha tal, inciso tal, 30%. Logo mais adiante, tem lá desconto de 60%. 60%. Então, o deputado que propôs 60%, ele, em vez de pedir alteração da linha que eu falava de 30%, ele fez uma emenda apartada. E como não há comissão de sistematização, aprovaram as duas alíneas. Então ficou uma com 60%, outra com 30%. Isso aconteceu em vários outros dispositivos. Só para contar. Então, uma reforma estrutural, como eles fizeram, no meu entender, só seria possível dentro de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Constituinte normal não serve, porque eles vão votar com vistas à sua reeleição. Então vai encher de lobby, eles vão ceder. Então vai virar confusão. Tem que ser exclusiva. Terminou a reforma, dissolve-se a Assembleia e não podem pleitear reeleição. Os que participaram da Assembleia Constituinte exclusiva não podem participar do pleito eleitoral. Isso seria possível fazer uma reforma tributária estrutural. Mas enquanto isso não acontece, com menos de 100 palavras, eu posso tornar simples o sistema tributário atual. Para quem acompanha 57 anos o sistema tributário atual, é só bater o olho nos dispositivos e recordar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para ver onde que está o gargalo, o que é que está atrapalhando. Em primeiro lugar, acrescentaria um inciso no artigo 62 da Constituição Federal, incluindo medida provisória em matéria tributária, dentre as proibições.
isso para gerar estabilidade nas relações jurídicas tributárias. Porque a medida provisória muda da noite para o dia, e o contribuinte é surpreendido. Isso é um. É só uma letra. Outro, acabar com a substituição tributária para frente, que gera também controvérsias. Só a questão de 3 anos que o Supremo Tribunal Federal falou que precisa devolver o imposto pago ao maior se na operação de revenda foi feito por um preço inferior àquele levado em conta pelo fato gerador presumido. O Fachin dizia, não, a substituição tributária é definitiva, se faltou não precisa completar e o que sobrou também não precisa devolver. Definitiva é a substituição tributária, mas não é o fato gerador que é definitivo. Como a própria Constituição diz, mediante devolução imediata preferencial, caso o fato gerador presumido não venha a ocorrer. Na verdade, não se trata de fato gerador no seu aspecto material. Trata-se de base de cálculo, que você extrapola. Então, naquela época, quando o Supremo dizia que não precisa devolver, todos os estados botavam base de cálculo lá em cima, entendeu? Há mais de 50% de acréscimo, porque ele não precisa devolver. Agora o Supremo diz que tem que devolver. Isso depois de 17 anos de discussão. Bom, então, onde está dito no parágrafo 7º, do artigo 150, poderá tributar antecipadamente, põe lá, não poderá, não poderá. Pronto, isso daí gasta-se 2 palavras. Outro, tributação por dentro e vedação de incluir o valor do tributo na base de cálculo. Então, acrescentaria um parágrafo 8º no artigo 150, que elenca as proibições. Então, é vedado incluir na base de cálculo o valor do tributo e o valor de outros tributos. Isso acabaria com um festival de besteira que assola o país, que é o tal da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, que pegou, feito uma praga. Agora estão excluindo o ISS da base de cálculo, estão excluindo a própria contribuição do PIS/COFINS, da base de cálculo do PIS/COFINS. E de um critério desuniforme. O Supremo se perdeu nessa matéria. Quando excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, dizia que ICMS é um imposto. Eu não sabia. E que imposto não é mercadoria, também não sabia. Logo, não pode compor a base de cálculo de uma contribuição que tem como fato gerador a mercadoria. Tudo bem. Chegou uma ação para excluir a contribuição sobre lucro líquido da base de cálculo do imposto de renda. O Supremo, incoerentemente, o único coerente foi o ministro Marco Aurélio, que aquele lá era coerente até no erro. Então, ele disse que se excluímos o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, porque ICMS não é mercadoria, temos que excluir a contribuição sobre o lucro da base de cálculo de imposto de renda, porque contribuição social não é renda. Mas a maioria falou, não, tem que ter renda. ISS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Tem o mesmíssimo fato gerador do PIS/COFINS, mas o Supremo diz que não pode excluir porque não tem previsão legal, como se no outro caso tivesse previsão legal. Tinha previsão em sentido contrário. Eles foram segurando a ADECOM, prorrogando 180 dias, que a União, atendendo a minha sugestão, também entrou com a ADECOM para declarar a constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo. Eles foram prorrogando, até que subrepticiamente conseguiram revogar aquele dispositivo que contrariava a tese deles. Revogou, aí julgaram na hora. A ministra Carmen Lúcia, que foi relator, botou na mesa lá, não, fica excluído o ICMS da base de cálculo, porque agora não tinha mais o empecilho legislativo que a gente apontava. Então deu nisso. Então essa
acabaria aí. Outro, base de cálculo da taxa, que nem a taxa judiciária. O Estado de São Paulo até tem um teto, né? Acima daquele teto, é só sobre a faixa, a diferença que incide a alíquota. Mas do Tribunal de Minas, o Estado de Minas, não tem teto. Se você entrar com uma ação de 1 bilhão, você não consegue pagar as custas. Eu, no tempo que eu estava no IASP, eu vi uma empresa americana falando que desistia de entrar com ação, porque ele não tinha como pagar aquelas custas enormes. Entendeu? Então, mexeria no artigo 2º, artigo 145 da Constituição Federal para dizer que a base de cálculo de taxa tem que ter valor aproximado com o custo do serviço público prestado. O que é que o valor da causa tem que ver com o custo da atuação jurídica? Uma causa de 10 milhões custa tanto quanto uma causa de 100 milhões. Entendeu? Então, são essas alterações. E outra, para não ficar criando um imposto inominado com nome de contribuição, eu mando incluir no artigo 146 da Constituição um inciso dizendo que a instituição da contribuição social depende de prévia definição do fato gerador por lei complementar. Igualzinho. Por que restringir apenas a impostos? Por que não estender a contribuições? Então, feitas essas alterações, que não chegam a ser 100 palavras, nós teremos o sistema tributário vigente enxuto. Seguramente, 80% das discussões jurisprudenciais desaparecerão. Só a propositura da linha C, que é excluir, proibição de incluir o tributo na sua base de cálculo e de tributo, vai acabar com 40% a 50% das demandas judiciais em curso. Porque do jeito que vai indo, como o Supremo perdeu o referencial, o critério, quando acabar de excluir todos os tributos que estão na Constituição, eles vão começar a excluir margem de lucro, que está lá, porque margem de lucro não é mercadoria, então precisa excluir. Vai excluir a mão de obra que está lá, computado lá dentro, vai excluir a conta de luz que o empresário botou lá na base de cálculo do preço. Entendeu? Então tudo isso vai acabar. Então, para terminar, então professor Ives, a FEComércio poderia liderar um movimento para pressionar o Conselho Federal para entrar com um ADI. Não é? É muito difícil você fazer o Conselho Federal andar. É mais fácil você pressionar via Conselho Seccional de São Paulo, não é? Que não tem tanto, não está tanto de olho no quinto constitucional como o Conselho Federal. Entendeu? Então, nós não podemos deixar essa onça entrar em vigor em 2006. Isso é um perigo. O IBS vai entrar em vigor em 2006 com 0,1% e a CBS com 0,9%. Em 2007, ele vai aumentando alíquotas e vai diminuindo a alíquota do ICMS e do ISS, até chegar em 2032, quando termina o ISS e o ICMS. Em 33, estados e municípios fixarão suas alíquotas. Eu tenho minhas dúvidas se o estado e o município vão fixar suas alíquotas ou se o Senado Federal não vai empurrar goela abaixo a alíquota uniforme para os estados e municípios. Porque aí, já que nós estamos combatendo a complexidade, apesar de inconstitucional, seria mais simples o Senado Federal definir a alíquota do município e do estado, de ponto final. Que, aliás, está escrito aqui, que se os municípios e estado não fixarem as alíquotas,
privilegiou o Estado consumidor e puniu o Estado produtor, desprezando uma solução genuína, típica da Federação Brasileira, que é o Senado Federal fixar alíquotas interestaduais. Tributo é na origem, mas sai com alíquota interestadual que varia de 7% a 12%, dependendo da região. Nos estados Norte, Nordeste e Centro-Oeste, vão com 7%, para propiciar a esses estados a tributação de 11%, fora o valor acrescido. Então, esse é o sistema neutro, que não prejudica nenhum nem outro, foi jogado fora. Entendeu? Tudo que é bom é jogado fora. E substituíram para uma coisa que não faz sentido. Então, fica aqui o meu apelo para nos mobilizarmos a fim de pressionar o governo federal. Pode ir. Nossa, velho. Ele quer falar. O Garcia, O Ives Ele tem que abrir. está sem som. Acho que ele mudou lá. tem que ligar o microfone. Que a exposição do professor Arada é uma exposição muito clara por todos os problemas que temos que enfrentar. Agora, eu queria colocar, me parece, o problema mais imediato em relação à reforma tributária, porque essa foi uma reforma tributária paga pela indústria. Se o senhor ainda notarem, o autor da reforma tributária, o Bernardo Urata, aqui, que foi financiado durante todo o tempo de estudo, se compreende que não deve ficar barato o custo, mas pela CNI, pela Fiesp, pelas indústrias, e a colocação foi que, enfim, representa uma alteração, digamos, da composição da tributação sobre o consumo. Antes a indústria pagava, antes da reforma tributária, vai continuar pagando até em 2032, com uma alíquota de descendentes, o IPI, pelo imposto de industrialização, PIS, COFINS e o ICMS. O comércio não pagava IPI, pagava só o ICMS e PIS, COFINS. Os serviços não pagavam ICMS, pagavam ISS e COFINS. Então, enquanto a indústria pagava 4 desses grandes tributos, IPI, ICMS, PIS, COFINS, o comércio pagava ICMS, PIS, COFINS, serviços, ISS, PIS, COFINS. Agora, todos vão pagar o mesmo. Como todos vão pagar o mesmo, nós vamos ter uma redução de tributação da indústria, se a alíquota for de 27%, diversos segmentos da indústria vão pagar menos do que os 12% do ICMS. O IPI pudesse estar em torno de 10%, mas o PIS e o COFINS na indústria de 7,65%. Agora, para que a indústria tivesse uma tributação menor, nivelando todos os setores, agricultura, comércio, indústria e serviços, criaram o mesmo imposto, o que leva a um aumento considerável do setor de serviços, um aumento razoável do setor de comércio e um aumento menor para a pecuária, do agronegócio. Nós, da FEComércio, e da Confederação Nacional do Comércio, nos opusemos, dizendo que nós seríamos prejudicados sendo a indústria beneficiada. E vou fazer um cálculo para os senhores que é elementar, é matemático, ou nem matemático, é aritmético, é simples. Por exemplo, os advogados hoje pagam um PIS/COFINS de 3,65, porque nós não entramos no regime não cumulativo. E pagamos no ISS uma taxa fixa.
Se a alíquota for de 27%, esses 3,65%, mesmo com a redução de 30% da Constituição, se ela for de 27%, cai para de 18,9%. Então, nós vamos pular de 3,65% para 18,9%. Embora eles mantenham o esquema de simples, basta ter um escritório de advocacia com 2 ou 3 advogados, uma sociedade de advogados, vai resultar num aumento de 3,5% para 18,9%. A agricultura, que parecia que foi beneficiada com uma redução de 60%, vai pagar 4,65%. Se for 27%, que não vai ser, eu vou dizer por que a agricultura vai passar, mesmo com a redução, vai passar de 60%. Se nós multiplicarmos 2,7 por 4, nós vamos estar com 11, qualquer coisa por cento. E o comércio que só pagava ICMS e COFINS, enquanto a vez que pagava ICMS, IPI, PIS e COFINS, vai passar de uma alíquota de 18%, mais ou menos, e mais do ICMS, para uma alíquota mínima de 27%, e não será de 27%. Então, agropecuária menos, comércio mais, e brutalmente o setor de serviços. Quando eu falei de advocacia, aquele setor que não for excepcionado vai passar de 3,65%, uma alíquota máxima de 5%, para 27%. O que vai me dizer? Nós tivemos uma reforma tributária toda financiada pela indústria para reduzir a tributação da indústria com o espírito de vamos revitalizar a indústria, mas prejudicando o comércio, brutalmente o serviço, um pouco a agropecuária. Agora, nós vamos ter a lei complementar, o governo não abre mão disso, ele conseguiu os deputados, conseguiu 60%, então a essa altura seria utópico nós pensarmos que academicamente nós pudéssemos mudar isso. Mas quando começar a se discutir com alíquotas, que não foi discutido na Constituição, é evidente que nós vamos ter os mais variados blocos sendo apresentados no Congresso para criar sistemas excepcionais, para conseguir deduções, para mostrar que os setores vão ser prejudicados. Então, a discussão da lei complementar, com números que não houve durante a discussão do plano constitucional, eles apenas triplicaram o número de dispositivos constitucionais sobre a reforma tributária de consumo, nós vamos, evidentemente, enfrentar os lobbies. E quanto mais lobbies conseguirem exceções, tanto mais a alíquota básica vai subir. A meu ver, o cálculo melhor sobre a possível alíquota foi feito por Felipe Salto, que foi secretário da Fazenda de São Paulo. Qual foi o cálculo que ele fez? Ele pegou quanto é que representava EPI, ICMS, PIS e COFINS em relação ao PIB nacional, chegou à conclusão que era 12,5%. Pegando esses tributos, o que ele fez? Calculou quanto seria o ICMS, o IBS e o CBS para definir os diversos setores sem considerar as exceções. E ele chegou à conclusão que, considerando o PIB calculado pelos 4 tributos antigos, o novo, a alíquota mínima teria que ser de pelo menos 30%. Tivemos exceções, e haverá mais exceções. Então, todo o setor não excepcionado, que será o setor mais fraco de diversos segmentos do setor de serviço, o aumento vai ser
fantasticamente brutal, de algumas vezes o tributo de consumo. Então, a sensação que eu tenho hoje, a discussão dos valores maiores, daquilo que foi um absurdo, do rompimento da federação, eu acho que ficou claríssimo, de criar um conselho gestor que transforma todo o poder tributário para a União, faz com que estados e municípios que não vão ter as compensações que eles esperam ter pela Constituição, e nós já tivemos a experiência extremamente negativa da Lei Complementar 87, em que estados ainda hoje discutem com o governo federal o que eles perderam na promessa de serem recompostos na sua tributação e com posição que nunca houve. Mesmo considerando tudo isso que foi um absurdo perda da federação, e perdemos a autonomia financeira das entidades federativas, vão ficar de filhos da mão, porque os senhores podem imaginar, quando o Estado disser, perdi tanto de receita, terá que haver a comprovação da perda de receita, terá que mostrar como é que essa receita foi feita, terá que se determinar a que ponto houve uma redução ou não do processo econômico. O que vale dizer, serão tantos óbitos apresentados para essa recomposição, nós teremos os mesmos problemas da Lei Complementar 87 de 1996, que até hoje, nós enfrentamos discussões a respeito. Então, a sensação que eu tenho, o primeiro passo é evidente. Quando a lei complementar vier, nós vamos ter já no início de 2026 o CBS, nesse momento, concentrar as nossas forças para discutir a lei complementar, para não permitir que ela seja mais devastadora quando os números forem apresentados, para que setores não fiquem fora das exceções, e esses ficarem fora, a tributação será extremamente onerosa. E, por outro lado, verificar como a lei vai definir a administração do comitê gestor. Porque o comitê gestor terá o papel de receber e distribuir o tributo, o que vai dizer concentração total do poder financeiro em Brasília, mesmo que o comitê gestor tenha 27 representantes de 5.570 municípios e 27 representantes de todos os estados e do Distrito Federal. Então, o que eu tenho a sensação é que, para termos eficácia, mais do que entrar na Suprema Corte, que hoje, enfim, é extremamente aliada ao governo federal, que tem um projeto de poder na reforma tributária, que tira toda a força, liberdade, autonomia dos estados e municípios para concentrar em Brasília o controle do governo federal, porque é evidente, embora se fale do comitê gestor estadual, o que definirá é a CBS. Como o regime jurídico tem que ser o mesmo, CBS e IBS, é evidente que aquilo que for decidido do IBS, o comitê gestor vai apenas ser um órgão arrecadador e redistribuidor. Eu tenho a sensação que nós temos que nos preparar, mas para isso temos que ter a coragem de dizer o que tem acontecido nos mais ilustres tributaristas do Brasil, Paulo de Alves Carvalho, Humberto Ávila, Hamilton Dias de Souza, Bosco Carrasa, todos os professores de direito tributário da USP, da PUC e do Mackenzie, que debruçados sobre a reforma tributária, têm dito que essa vai gerar o caos e é um projeto de poder. Me parece, se nós aproveitássemos daquilo que apresenta o Arado, e levarmos aquilo que vai ser apresentado como um projeto de lei complementar, já com alíquotas, nos preparados para o embate. Eu tenho a impressão que a grande batalha de sobrevivência da federação, de determinados setores de serviço, vai depender
fundamentalmente esse projeto de complementar. Me lembro, o Rui estava presente quando fiz observação lá no Conselho da CONEP, presidido por Michel Temer, na Fiesp, quando mostrava resultados, ou mostrava divulgação maior sobre serviço e sobre comércio. A observação feita por Bernardo aqui, no mesmo dia em que falava ele, falava eu, falava Germano Rigor. Mas os serviços não terão preocupação, porque tudo que os serviços tiverem de pagar poderá ser deduzido dos que contratarem o serviço. Só que quem tem que pagar é o serviço. Embora eles possam descontar, faz com que um pagador de serviço não excepcionado vai pagar, se for um prestador de serviço de inteligência artificial, alguém trabalhando no setor de comunicação, muito mais que uma indústria como o Volkswagen, como Honda, como... Por quê? Porque se a alíquota for na mesa pelos dois, aquele serviço prestado para a indústria não terá direito a compensar nenhum tributo, que o serviço não tem o que compensar, é mão de obra. Enquanto que a indústria vai compensar tudo que for pago pelo serviço. O que vale dizer, nós corremos o risco, os prestadores de serviço, de pagarmos mais do que as poderosas indústrias do Brasil, que vão vir do setor. Nós, pela mão de obra, não vamos poder reduzir. Então, são esses aspectos que me preocupam e considero que a primeira grande batalha de sobrevivência em relação ao novo regime que termina a federação e concentra todo o poder na União, obrigando estados e municípios a ficarem de pés na mão, porque vão depender dos estados grandes, aqueles onde a democracia se faz com mais intensidade, onde o desenvolvimento econômico é muito maior, depender daquilo que era o centro da sua competência de governo, porque são estados exportadores. E eles mandarão muito mais imposto para lá do que receberão por exportarem mais. São exportadores livres. E quem ganhará a tributação do IBR será o Estado consumidor. Então, me parece que nós estamos perante uma reforma tributária, que é um autêntico projeto de poder, que beneficiará a indústria, prejudicará o comércio, isso nós somos do comércio contrário, prejudicará muito o serviço e um pouco a agropecuária, que nós vamos estar perante um caos tributário no momento que começarmos a discutir. E quanto mais as questões aparecerem na discussão da lei complementar, mais a alíquota principal vai crescer. Não vou ter que sair, pedir perdão a todos aqueles que vão se manifestar, mas queria trazer minha contribuição de reflexão sobre algo que me tem angustiado. Ao mesmo tempo que, por exemplo, pouco antes da discussão do projeto na Câmara dos Deputados, fiz uma exposição no Palácio do Governo, mostrando todos os vídeos. E todos concordaram comigo. E 24 horas depois, ou melhor, 72 horas depois, com aquela promessa que os estados maiores não seriam prejudicados, que a população é que definiria, concordaram na proposta na Câmara. E caiu no Congresso, no Senado, porque o relator Eduardo Vale, do Estado do Amazonas, ensinou todos aqueles benefícios teóricos colocados nos estados particulares. E hoje nós estamos sem privilégios para os estados populosos. Os estados populosos vão ficar, a partir de 2006, com pilhas na mão para compensar o que vão perder de receita, o que representa. Aqueles que estiverem no poder da União vão ter uma força notável, inclusive política, porque é evidente. Os estados que precisarem terão que fazer todos os acordos para poderem pagar as suas contas elementares, primárias de funcionamento.
Meus queridos, eu queria trazer a minha preocupação de brasileiros, porque a essa altura não é de advogado, nem é de política, mas é uma preocupação de ver que se fala maravilhas sobre uma reforma tributária, que para simplificar triplicou o número de dispositivos da Constituição. E a primeira vez que se vê uma simplificação dizendo: os senhores vão ter um sistema mais simples, tão mais simples que vão ter que adotar o sistema atual, de 2006 a 2032, 2026, com o sistema antigo, com a alíquota que vai alterar, que vale dizer, os senhores vão complicar a administração, tendo as obrigações atuais e mais obrigações futuras, e ao mesmo tempo vão ter um aumento de carga tributária conforme o setor tiver. Eram essas observações que eu faço às vezes, apesar de me alteram um pouco, mas a mim, um brasileiro, estudante de direito tributário desde 58, quando comecei minha advocacia tributária, me revolta, depois de ter conhecido o Rubens Gomes de Souza, Gilberto Leocan, os que fizeram, a emenda que foi, Código Tributário Nacional, depois de ter participado de audiências públicas, primeiro a ser ouvido na Constituinte sobre a reforma tributária, ver esse monstrengo que a imprensa ignorante do direito tributário apresenta como se fosse a grande reforma tributária, que beneficia o setor, não prejudica o sistema financeiro, mas vem aumentar a carga, serviço, comércio, da agropecuária. Eu, infelizmente, meu caro Zuccar, vou ser obrigado a sair, desculpa ter pedido a palavra e mostrar um pouco dessa revolta que veio, com a absoluta incompetência daqueles que conhecem, não os professores, daqueles que estão na direção da imprensa, ou mesmo no Congresso Nacional, que falam maravilhas daquilo que não entende. E quanto menos entende, mais maravilhas falam. Era isso que eu queria dizer. Um grande abraço a todos, eu estou me retirando. Muito obrigado. E não haveria perdão, meu senhor, o seu silêncio. A intervenção nunca. Senhor presidente, eu peço sua autorização para dar por concluído o nosso trabalho de hoje. Claro, com toda permissão possível, mas antes eu gostaria aqui de apresentar uma proposta, não digo para as nossas futuras reuniões, provavelmente um estudo da Academia Paulista de Letras Jurídicas, mas com a participação da área de serviços, do comércio e da indústria. O que o doutor Ives acaba de falar a respeito da que a indústria estaria ganhando, eu não vejo isso. Eu acho que hoje a indústria, que é o motor do desenvolvimento brasileiro, por que o Brasil, por que o nosso PIB, por que o Brasil caiu tanto? Porque a indústria, principalmente de transformação, foi extremamente penalizada, a ponto de hoje viver a sua maior crise, talvez, de toda a história da indústria brasileira. Mas a nossa academia, a FADISP, nós estamos aqui para ajudar o Brasil a encontrar o seu rumo correto. Então, a minha proposta é que nós estudemos, doutor Zuccar, a participação da indústria, do comércio e de serviços numa reunião, pode ser até nossa próxima reunião, uma das próximas reuniões, mas para debater o tema profundamente e sem o uniforme deste ou daquele importante setor da economia brasileira. Hoje, eu não participo da direção da Federação das Indústrias. Na Fiesp, eu sou membro do Conselho Superior de Assuntos Sociais e Políticos. Na FEComércio,
eu tenho também a honra de participar, eu ouço também os doutos que lá participam, falando sobre a penalização do comércio e na área de serviços, ouço também com muito penalizado aquilo que é dito por alguns dos seus representantes. Então, como nós aqui temos o interesse do desenvolvimento do nosso país, do nosso Brasil, e o doutor Arada falou muito bem a respeito desse tema, eu acho que nós poderíamos combinar um encontro com o presidente da Fiesp, o presidente da Federação do Comércio, o presidente da área de serviços e os nossos juristas, que felizmente estão reunidos aqui na academia, juntamente com a FADISP. E debatermos isso sem nenhum constrangimento. Eu acho que interessa não é melhoria para esse ou para aquele setor. O que interessa para todos nós é a melhoria para os brasileiros em geral e para o Brasil. Então fica essa proposta para nós conversarmos, doutor Jucá, e ajustar um encontro que poderá ou não ser um encontro de uma reunião da nossa academia. Eu acho que vale a pena como evento com vida própria. Perfeito. Então vamos Como eu aprendi na escola por onde eu passei, o objetivo está fixado, embora operacionalizar a mobilização definitiva. Avisa hoje. Vamos então. E cumprimento também por ter proposto esse tema de hoje e renovo os cumprimentos ao Kiyoshi Arada, que, na minha opinião, juntamente com o doutor Ives e outros que aqui estão, representa o que de melhor temos em matéria de direito tributário em particular e do direito como um todo em geral. Parabéns, doutor Arada, muito obrigado pela sua participação. Doutor Jucá, parabéns pela organização da nossa reunião e vamos depois ajustar esse encontro e eu me encarrego de trazer aqui o presidente da Federação das Indústrias, doutor Ives traria alguém, provavelmente ou do Conselho Superior ou o próprio presidente da Federação do Comércio, e a área de serviços poderia ser representada por alguém que o próprio doutor Ives propôs. Fica aqui a minha proposta. Não, já está aceita. Vamos operacionalizar. Vamos lá. Eu quero agradecer a presença de todos, fazer um registro que o apoio da FADISP nas atividades da APLJ tem sido fundamental, que tudo que se faz aqui é acompanhado em todos os campos da instituição, o que, na minha opinião, é o passo mais importante, porque democratiza o acesso ao que se tem de bom discutido. A academia vai gradativamente deixando de ser um clube fechado de personalidades importantes, mas se disponibilizado para a sociedade. E quem não vive para o outro, não vive para nada. Senhores, eu quero registrar um agradecimento muito grande para o meu amigo Kiyoshi Arada, e eu não vou dizer que era imprevisível, porque só se pode esperar de um homem como ele disso para melhor. Muito obrigado, boa noite.